Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Robert Half Talks. Eu sou o Vitor Silva, da Robert Half, diretor da Robert Half em Minas Gerais e Rio de Janeiro, e eu estou super feliz em receber dois super CFOs do mercado de Belo Horizonte. E como bom mineiro que sou, né, receber pessoas como vocês é sempre um prazer. O tema não é simples, é polêmico, mas eu espero que a gente consiga desenrolar essa história toda aqui. Então, primeiro eu queria apresentar o André Simão, que é o CFO da BR Nickels, conheço há algum tempo de mercado, e só queria ressaltar que a minha primeira conversa com o André, eu saí com uma dor de cabeça no sentido literal e figurado, porque falar de inovação e tecnologia na área de finanças não é simples, mas ele me deu uma aula. Então, Simão, é um prazer ter você aqui com a gente. Espero que você aproveite esse bate-papo conosco. Obrigado, Vitor. Prazer estar aqui. Vamos conversar um pouquinho esse tema. Show de bola, vamos lá. Além do Simão, nós temos aqui o Barcelos, que é CFO da ArcelorMittal. Eu tive o prazer de trabalhar na ArcelorMittal com o Barcelos há 9 anos antes de entrar na Robert Half. É um super executivo de mercado. Eu já conversei entre visitas e entrevistas, já foram muitas conversas com CFOs e o Barcelos é também vamos dizer, um top 10, top 5 de CFOs que eu admiro. E navega aí num transatlântico que é a ArcelorMittal, né? A maior empresa multinacional do estado de Minas Gerais e a maior empresa de produção, né? A maior empresa de siderurgia do mundo. Então, Barcelos, deve ser complicado também falar de inovação e tecnologia numa estrutura tão robusta e que demanda esse tipo de postura na cadeira de um CFO. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho aí sobre os desafios, né, aí do mundo corporativo, né, na cadeira de CFO. Enfim, vamos trocar um pouquinho de experiência aí sobre o que estamos fazendo e como a gente está vendo aí essa jornada aí. E além do André Simão e do Barcelos, eu tenho comigo o Alexandre Mendonça, que está aí mais perto do mercado de Minas Gerais e vai nos apoiar nessa troca. Tudo bem, Xande? Tudo certo. Obrigado pela oportunidade. Prazer falar com vocês. Ótimo, vamos lá. Eu já vou começar com uma pergunta quente aqui, vou endereçar para o Simão. Simão, como que você enxerga a evolução do papel do CFO nos últimos anos, né? E para onde que esse papel está caminhando? Cara, a evolução do CFO, e aí é uma opinião pessoal, não sei se os colegas corroboram, é que a gente era muito técnico, né, focado muito nos controles internos, eficiência financeira, né, gestão do valor da companhia, de fato, do ponto de vista de retorno aos acionistas, eventualmente aos stakeholders. E agora a gente está sendo levado mais a pensar o negócio como um todo, né? Não é 880, não é que a gente não pensava lá atrás e está pensando agora, e nem que a gente deixou de ser técnico agora, né? O que eu acho é que o peso de cada papel no nosso mix de CFO vem mudando. E vem mudando por razões macroeconômicas de reorganização, das indústrias no mundo inteiro, né? Custo do dinheiro, inflação, situação macroeconômica, situação microeconômica de alguns setores. Isso vem forçando, e eu acho que é esse rearranjo é que abriu espaço para o que a gente vai discutir aqui em termos de tecnologia. Então, hoje o CFO, ele é um cara multidisciplinar, mais do que era antes, né? A gente tem que ter uma boa fundação técnica, óbvio, isso faz parte do cargo, né? A gente é o nosso job description, mas a gente agora é mais estratégico em relação ao posicionamento da companhia, maximização de geração de valor na operação e não só no balanço. Legal, interessante você comentar sobre isso, porque ao longo de 10 anos eu percebi esse papel do CFO mudando, né, nas entrevistas, nas interações, e realmente tem sido um desafio. Barcelos, você corrobora com esse sentimento, né? Quanto tempo de ArcelorMittal já? A ArcelorMittal eu já tenho, entre a Arcelor e a Cesita, né, a Perante hoje, 20 anos, né, que é o grupo ArcelorMittal. Vou fazer 20 anos esse ano. Mais aí uns 13 anos de KPMG, né, que é auditor aí há muito tempo. Então, eu corroboro aí que o André falou.
de fato, evoluiu bastante. Se eu olhar no início da minha carreira, né, já vai aí mais de 15 anos, do que a gente via como CFO, né? Eu fui auditor de várias grandes empresas e realmente o CFO evoluiu bastante, assim, da questão técnica para uma questão mais de estar ali braço direito do CEO, né? Em todas as questões ali, não só financeira, mas também estratégicas. Mas eu também, na linha que o André falou, essa fundação, né, o foundation ali, técnico é extremamente necessário, porque ainda a gente, principalmente no Brasil, né, a gente tem grandes desafios, como, por exemplo, a parte tributária. Por mais que você tenha bons consultores, bons advogados, né, boas assessorias, você tem que ter ali gente, primeiramente, na sua equipe competente, né, que entenda do assunto, que faça aquela transição, né, entre o advoguês, né, e o contabilês que eu falo, né, ali a parte técnica para as necessidades da empresa, né? Então, a gente precisa, o CFO certamente ele não tem que ser um expert, por exemplo, na área tributária, mas ele tem que ser uma pessoa que conheça bem, ter uma visão ali de cima, uma visão de helicóptero e saber fazer as perguntas e, obviamente, definir bem ali a equipe, né? Então, acho que o grande papel ali do CFO é ainda a parte técnica, mas sem dúvida hoje ele é chamado praticamente em todas as áreas da empresa, né? Então, não só a questão ali de estar diretamente ligado à estratégia, e muitos CFOs têm esse papel de estratégia junto também, ou parte da estratégia, né? Mas também ali toda a definição, né, de CAPEX, né, de retorno de investimento, toda a parte ali de gerar valor para os stakeholders, né? Sendo uma companhia aberta ou sendo uma grande unidade da companhia aberta, que é o caso aqui da Celor, né? A gente é um grande business de uma companhia aberta lá fora, né? Então, a gente tem ali os requerimentos praticamente de uma companhia aberta local, somos SOX compliance, né? Então, tem toda essa parte de controles internos que é muito requerido, enfim. Então, acho que o papel do CFO, ele evoluiu bastante, e eu acho que vai evoluir ainda mais, né? E hoje, obviamente, toda essa parte de jornada digital também, que a gente está extremamente inserido nele, não por modismo, né? Mas eu diria assim, até por necessidade, né? Então, de fato, realmente o papel mudou e eu diria que está continuamente mudando. Legal, Barcelos. Aproveitando esse ensejo, né? Você passou por diversas transformações nesses últimos 10 anos, né? Barcelona, enfim, no papel de CFO. E aí a gente fala, quando você parafraseando lá o Abílio Diniz, a gente tem lá pessoas, processos e tecnologia, né? Normalmente a gente fala muito de pessoas, processos, mas tecnologia sempre é uma grande base. E o que você entende que foram essas principais transformações que você viveu assim na Arcelor? Você falou muito de estratégia, falou muito do papel técnico, desse ensejo, e aí, já projetando para frente um pouco, o que você entende que será esse papel do CFO aí nos próximos 10 anos também? Então, você falou pessoas, processos e Tecnologia. tecnologia. Vou focar aqui primeiramente em pessoas, tá? De fato, não sei se os últimos 10, mas certamente os últimos 15, 20 anos, teve uma mudança aí geracional muito grande, né? Então, hoje, né, eu lembro de quando eu entrei na auditoria, pô, eu lembro que meu primeiro dia como trainee no cliente, isso em 1992, tá? No primeiro dia, o pessoal foi dando, eu estava numa equipe grande, né, atendendo um grande cliente, deu 9 horas da noite e ninguém dava sinal que ia embora, né? Perguntei para o mais um que tinha lá um ano de empresa, eu falei, pô, que hora que o pessoal vai embora aqui? Aí o cara virou e falou para todo mundo, aqui, o trainee já está querendo ir embora. Então, era assim, era meio que uma disputa de quem ficava mais tarde, né? Quem trabalhava mais. E não existia hora extra, tá? Esquece hora extra. Então, era assim, era completamente diferente, né? Ninguém falava de balanço de vida pessoal com vida profissional, pô, era só
entre aspas, ralação, entendeu? Assim, era meio que uma disputa mesmo, quem trabalhava mais, era assim, era meio que era igual como se fosse uma conquista. Pô, virei à noite, saí 3 horas da manhã, né? Pô, trabalhei sábado, domingo, virei a semana toda. Então, assim, era quase que bonito falar, entendeu? E isso, hoje, pô, é impensável um negócio desse. Impensável, não só por questões também de, né, trabalhista, porque teve uma época que eu estava lá na auditoria que teve lá um problema das empresas de auditoria justamente por não pagar hora extra, entendeu? E foi assim, foi um problema, provavelmente aí com, não sei exatamente, mas provavelmente até com questões de compliance, de Ministério do Trabalho, etc. Mas, enfim, mudou completamente, né? Hoje é impensável você ter esse tipo de comportamento, entendeu? Assim, eu sei que tem alguns, talvez alguns mercados que ainda tem talvez um pouco dessa cultura, não sei, bancos, para advocacia, a gente ouve falar, mas acho que cada vez menos espaço para isso. Então, hoje, a forma de tratar as pessoas, a forma de conviver com as pessoas no ambiente de trabalho é completamente diferente, né, de 20 anos atrás, 15 anos atrás. Né? A geração hoje ela está muito mais é muito mais impaciente, né? Então antes, pô, a carreira para você virar sócio era 13 anos, 15 anos para virar sócio, entendeu? Numa empresa de auditoria, por exemplo. Hoje, pô, a pessoa não espera 5 anos, 6 anos, 7 anos, entendeu? Então, assim, mudou muito, as pessoas são mais impacientes. Tem um lado bom, né? Tem um lado bom que as pessoas procuram mais conhecimento, o acesso à informação é muito mais fácil hoje do que era no passado, mas eu vejo sim às vezes até um conflito, né, entre gerações, porque a gente viveu uma realidade e está vivendo outra. Um ponto agora extremamente importante é a questão do home office, né? Então, a gente teve toda a experiência de home office ali na pandemia, que foi excelente, né? A gente imaginava que não poderia, né? Seria difícil trabalhar à distância. O trabalho fluiu perfeitamente, mas no momento que precisava, né? E hoje a gente vê o movimento contrário, das pessoas voltando para os escritórios. Aqui na Cela, por exemplo, a gente tem um dia de home office, a gente eram 2 dias até um ano atrás. E na pesquisa de clima, o que mais tem são pessoas reclamando que queria ter um home office de mais dias, né? Então, você vê, assim, principalmente os mais jovens, né, querendo ter mais qualidade de vida, ficar em casa, não ter que pegar transporte coletivo ou, né, gastar tempo para vir trabalhar, né, para vir para o escritório. Mas, por outro lado, a gente vê também as pessoas mais experientes, vendo também como é que está se perdendo a cultura, como é que está se perdendo ali aquele convívio diário, né, de estar ali presencial, e faz muita diferença, né? Isso é muito importante principalmente para criar os valores, criar a cultura, né, passar a cultura da empresa, passar a experiência, olho no olho faz diferença. Então, assim, a gente vê claramente esses conflitos, né? E a gente, como gestor, a gente precisa ouvir os dois lados, né? E você comentou sobre esse glamour que existia no volume de trabalho, né, Barcelos? E realmente isso tem, né, sofrido mudanças ao longo do tempo. Mas fato é que a eficiência ainda é demandada, né? O resultado na linha final ainda é demandado. E a pergunta que eu trago para o André é em relação a isso: como fazer mais com menos tempo, com mais equilíbrio de vida, porque a pressão pelo número continua existindo e acho que isso não vai mudar nunca, né? Na sua cadeira hoje, o que você tem feito para que esse resultado continue aparecendo, mesmo com gerações diferentes e mesmo com outras demandas aí do time, vamos dizer assim? Primeiro, falar para o Barcelos que eu sou da turma dele, eu sou de 93 da Coopers. Então, assim, a gente vem de um mesmo histórico de sofrimentos, trabalho semi-escravo. Mas falo que me formou, tá? Me formou profundamente como profissional e como CFO que hoje sou, né? Eu acho que esse paradoxo da qualidade de vida versus manutenção ou até melhora da rentabilidade, esse é o grande desafio que nós temos como CFO.
E eu acho que é nesse ponto que a inteligência artificial e a tecnologia entra para ajudar, né? Obviamente eu não tenho a complexidade, o legado que o Barcelos tem, Marcelo, e fora o tamanho, né, gigante, que é a companhia, o grupo dele, mas eu aqui, multijurisdição, né, Inglaterra, Canadá e Brasil, a gente conseguiu entender, conseguiu nascer, porque eu não tenho legado, né? Com essa cultura de que, olha, se a gente vai trazer para dentro todo esse modelo novo geracional, home office, qualidade de vida, o que é importante, discussão política de gênero, neutralidade, etc., e eu preciso manter uma empresa competitiva e eficiente, a única solução que a gente achou e que eu trabalho, porque TI está comigo, né? Falar, bom, então eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer a tecnologia para dentro desde o início, para tirar os processos repetitivos da mão, das pessoas e fazer com que o tempo que elas tenham dedicados ao trabalho, às 8 horas, 7 horas, 5 horas, as horas que forem, porque quando a pessoa está de home office, é difícil você controlar a qualidade da hora, não o volume da hora, né? A qualidade da hora, né? Eu tirando isso dela, eu espero que ela trabalhe mais de forma intelectual. Intelectual no sentido de estar mais alinhada com o que são os objetivos da companhia e principalmente da área, porque aí depende do nível, né? Quanto mais próximo você está do objetivo estratégico corporativo da companhia versus o individual, que é o transacional da sua área. E a gente vem fazendo isso, né? A gente trabalha com algumas empresas internacionais, com o pessoal da Artefact, com o pessoal da RM em São Paulo, com o pessoal do Aquila aqui, e a gente vem desenvolvendo. Tem até uma brincadeira, né? Nossa equipe, a gente fala, pô, a gente tem uma área aqui que atende 3 países, todos aqui do Brasil, com 10 pessoas, controladoria, tributário, TI, etc. Mas na verdade a gente tem 20, porque a gente tem 10 agentes de AI, né, já desenvolvidos, né, trabalhando tarefas repetitivas, até contabilização em UK GAAP, que é um IFRS modificado, hoje é feito por agente autônomo, né, de IA. Obviamente, a gente tem alguns conflitos geracionais dentro da própria companhia, principalmente os meus pares, os meus pares C-level, eles têm dificuldade, né, de falar a língua, de entender de fato o que que é isso, como é que isso funciona, qual que é o risco envolvido, né? Então, assim, essa, esse power struggle, né, que esse paradoxo, né, ele já se vê dentro até da posicionamento. Mas, o projeto é esse, a gente está andando nesse sentido, obviamente não é um mundo, não é um oceano azul o tempo inteiro, né? A gente vive muito com soul automation, né? Coisas que a gente acha que vai funcionar, mas acabam criando outros problemas que a gente não previa, né? Mas, all in all, a gente consegue fazer, por exemplo, com que o meu time não fique depois das 5 horas da tarde. Legal. E até dentro dessa linha, né, desse ponto de vista, você tocou no assunto da IA junto versus esse ponto de vista geracional, né? E aí a pergunta que eu te faço, Simão, a IA hoje, dentro do segmento financeiro, ela é uma ameaça, uma oportunidade ou uma obrigação dos profissionais que hoje estão na área financeira? Cara, eu acho assim, se é oportunidade ou ameaça, depende de quem está implantando, né? Qual o objetivo? A maneira com que eu enxergo IA e do jeito que eu trouxe ela para dentro da companhia é muito em linha com o que o Simon Johnson propõe no livro dele, Power and Progress, né? Ele foi agora o Prêmio Nobel de Economia, que é utilizar a IA para fazer com que as pessoas possam evoluir na escala de conhecimento e valor agregado no trabalho, né? Então, é um trabalho que a gente faz junto com o pessoal de RH, com a diretoria, tem uma par de RH, e a gente trabalha junto com o pessoal do MIT e com a Universidade de Toronto, onde a gente propõe um modelo em que a gente pega esse pessoal, que a gente fez esse deslocamento, por exemplo, analista contábil, né? E a gente começa a preparar o cara para eventualmente ser um controller de uma das nossas de um dos nossos ativos, que cada mining asset nosso vai ter um business controller, né? E aí existe uma análise de perfil,
Se o cara tem o perfil, se o cara tem o preparo, o que que precisa para ele ser preparado e se vale a pena investir na pessoa. E aí é um problema de RH. Mas a proposta não é trocar posições. A proposta é evoluir a pessoa se ela tiver condição de evoluir. Claro que isso tem um limite, né? Isso tem um limite. E não é evoluir só na área financeira, é evoluir cross companhia. Olha, talvez a pessoa não tenha uma função aqui, mas ela pode ajudar na parte de planejamento e controle do projeto, por exemplo, né? Tem um project controller, sei. Eventualmente, algumas pessoas vão ser desligadas. Isso é fato, né? Mas a ideia, de novo, é manter a rentabilidade escalando a área financeira, multiprojeto, multilocalidade, usando agente de IA. Isso é fato. Legal, legal. E a pergunta do Alexandre é interessante porque nos últimos anos nós não estamos fazendo muitas vagas de IA. Eu quero um gerente de IA, um head de IA. Curiosamente, o Alexandre está fazendo uma dessa hoje, mas não é o grande volume. Como você falou, André, o escopo de transformação digital, de inovação, ele é muito mais cross. E não só da área financeira, né? Vai do RH, engenharia, enfim, até a área financeira. E a pergunta que eu queria fazer para você, Barcelos, é se na hora que você vai contratar um profissional hoje, o que que mudou, né? O que que você valoriza, né? Você já faz alguma avaliação dessa capacidade digital de inovar ou até um conhecimento técnico prévio, seja uma ferramenta, vamos falar aí do Power BI ou, enfim, o que que mudou para você na hora de contratar hoje para que consiga atender essa evolução digital dentro da sua empresa? Vou limitar um pouco na área financeira, mas a gente criou aproximadamente 4 anos, 5 anos, a gente está no 5 anos já, 5 anos atrás, uma gerência de transformação digital, uma gerência dentro da vice-presidência financeira, nós criamos uma gerência de transformação digital, porque a gente viu a necessidade de, né, isso foi falado aí pelo André, a gente, obviamente, trabalhar aí questões de produtividade, né, e não por um modismo, nada disso, mas por uma necessidade, né, porque a gente tem, foi falado aí todo, né, de volume de trabalho gigantesco, né, Celó, a gente é uma empresa, sempre a gente está comprando ou crescendo de alguma forma os nossos negócios, então a gente sempre está conseguindo absorver novas volumetrias, novos negócios, sem precisar aumentar nosso time, né, assim, de forma, aumenta às vezes assim, bem marginal. Mas por quê? Porque a gente tem conseguido escalar, efetivamente, né? E não é só, a inteligência artificial veio aí, sei lá, nos últimos 2 anos, veio muito forte, mas a gente faz sempre, a gente, dentro dessa gerência, a gente criou todo um processo de avaliação de retorno, né? Porque a gente tem várias tecnologias, né, de transformação digital, né? Tem o RPA, tem às vezes próprio SA, a gente usa SAP. No próprio SAP você tem ali formas de automatizar alguns processos, né? Você tem parte de analítica, enfim, você tem uma série de tecnologias e a IA, obviamente, é uma delas. E a gente tem feito sempre, né, como a gente tem verbas de CAPEX ou até de OPEX limitada, né, tem que, obviamente, cumprir um orçamento, mas a gente tem conseguido até priorizar projetos de acordo com o retorno, né? Porque, primeiramente, tem que ter retorno, e todo mundo quer fazer, né? E às vezes a coisa chega, não, porque fulano está fazendo, eu quero fazer. Não, mas peraí, mas faz sentido, né? A gente sempre fala, né? É um jargão aí no mercado, você deve conhecer, que tem que se apaixonar pela dor, né? E não pela solução. Então, não vem com IA para poder achar um local para apoiar. Não, qual que é a dor que você tem? Onde a gente não está produtivo? Onde a gente pode escalar? A qual tecnologia se aplica? Pode ser um RPA, né? Pode ser sei lá, uma outra tecnologia, a própria IA, né? Então, assim, tem várias soluções que você pode ter, né? E para poder atacar. E pode ser também que a gente não precise nem de gastar dinheiro, às vezes uma mudança de processo, você consegue ser mais produtivo, né? E nem precisa, às vezes, nem investir muito né, em tecnologia para poder ser mais produtivo. Então, a gente tem toda uma metodologia, a gente contratou uma consultoria lá atrás, até fazer propaganda para a Elo Group,
né, que é daqui, filha daqui. Na verdade, ela é do Rio, mas tem a unidade do BH também. E essa Elo Grupo, ela fez toda a nossa governança para poder fazer essa transformação digital. Então, a gente faz todos os projetos de OPEX e CAPEX, para todas as áreas aqui dentro da área financeira, a gente faz avaliação de retorno de investimento e depois a gente faz até o post-completion, para ver se realmente está dando aqui, porque às vezes, né, o papel aceita tudo, mas na hora de entregar, né, não entrega, a gente faz esse cheque. Né? E aí, voltando à sua pergunta, Vitor, a gente tem contratado pessoas com esse olhar, sim, né? A gente tem contratado não só para essa área, para essa nossa área de transformação digital, onde a gente tem lá toda a metodologia de discovery, tem lá as pessoas que fazem lá os processos end-to-end, né? Isso você já deve ter ouvido falar, mas a gente tem pessoas, por exemplo, a gente contratou, nós temos um analista de dados que tem feito vários trabalhos super interessantes aqui, utilizando dados da área financeira, né? Uma coisa que a gente é sempre cobrado, né? Não só minha diretoria, mas outras também. Tá bom, você está aí com a área de transformação digital, você está fazendo um monte de CAPEX, um monte de OPEX, mas na hora de discutir o orçamento você não consegue mostrar que está reduzindo o número de FTEs, né? Está diminuindo. Aí eu falo, não, mas eu estou recebendo volumetria, né? Eu estou tendo muito mais, sei lá, muito mais pessoas, eu estou tendo muito mais vendas, eu estou tendo muito mais lançamentos contábeis, muito mais filiais, muito mais empresas, etc. Como é que eu transformo isso e faço essa bridge? Então, esse rapaz que a gente contratou na área de dados, ele tem conseguido fazer isso. Ele está conseguindo relacionar os dados que a gente está, a volumetria, com a solução, com o benefício das soluções digitais que a gente tem trazido, né? Só pegar dois pontos que o Barcelos falou que são importantes, né? É muito importante, e eu acho que para os nossos ouvintes, acho que isso tem que ficar claro, né? Que a inteligência artificial por si só é uma falácia. São modelos matemáticos que se adequam ao volume de informação que você deu. Uma coisa que é importante que ele falou é que às vezes a solução é muito mais simples que isso, né? É uma automação de um processo de pagamento, é automação de captura de uma invoice que é mandada para você. Você tem isso dentro do Power Apps da Azure, por exemplo. Você não precisa de contratar nenhum modelo sofisticado para fazer isso. Então tem mais a ver com o olhar do gestor e a maneira com que você monta o seu time, né? E talvez o benefício que essa geração nova traz esteja nessa mente mais preparada para esse tipo de discussão. Talvez falte experiência, mas tem uma mente mais preparada, a semente já está lá, na nossa geração, por exemplo, que teve que estudar esse assunto para começar a entender. E outro ponto que é importante, que eu acho que o Barcelos falou, é o seguinte: é a eterna discussão do número de FTS, né? O número de pessoas. Então agora o seu CAPEX vai reduzir, gente. Não, gente. O objeto tem que mudar. O negócio é produtividade. Reduzir, gente, talvez seja um unintended consequence, uma consequência não intencional, né? Mas o foco tem que ser em produtividade, escalabilidade, produtividade, replicabilidade, né? Ele é multilocação, multioperação, né? E está atendendo o mesmo volume de transação com ganho com FTEs marginais hoje. Isso de fato gera ROI para a companhia. É assim que a área meio, que a área suporte gera resultado, escalando. Mas a gente tem essa coisa, esse mito da redução do FTE versus o CAPEX, né? Então, isso que ele falou é muito importante. Legal, legal, André. E essa discussão é antiga, né? Acho que ela só vai ganhando uma roupa nova ao longo do tempo, e agora a gente está discutindo sobre eficiência, inovação e headcount, né? O FTE que vocês comentaram. E André, vou devolver a bola para você. O Barcelos comentou, né, de um grande erro em relação à transformação digital é não medir o ROI, né, o retorno desse investimento. Eu queria te perguntar, cara, assim, quais foram os erros que você cometeu ao longo dessa jornada, né? A gente percebe que, como eu comentei, eu saí da nossa reunião, né, inicial lá com uma dor de cabeça, no sentido literal e figurado, porque realmente é muita informação e vai gerando até tem uma nova ansiedade aí no mercado, né? Que é a ansiedade por inteligência artificial, que a gente está sempre
atrasado. Mas o que você aprendeu no caminho dessa implantação, né, do digital? O que foi um erro que você pode compartilhar com quem está ouvindo a gente para que eles não caiam no mesmo buraco? Ô, Vitor, o primeiro é achar que todo mundo vê tecnologia, enxerga tecnologia da mesma maneira que a gente, né? Então, assim, esperar que o meu CEO, que é ex-Vale, canadense, né, lide com modelos matemáticos, inteligência artificial, RPA da mesma maneira que eu, foi um erro, né? Então, trazer a coisa para a minha diretoria, para os meus pares e para a companhia como um todo, porque a gente tem um mix de cultura de trabalho passada, né? Tem gente muito jovem e tem gente que veio de estruturas mais robustas, né? Vale, Arcelor, que tem uma outra maneira de ver a corporação de outro processo, que demanda mais venda para o cara, né? Então, isso foi um primeiro erro. O segundo erro foi achar que meu time ia comprar facilmente esse projeto, né? Que o meu grau de excitação com o projeto, a maneira com que eu vi o resultado, não necessariamente a maneira com que eles viam, que eles lidavam com isso. O que eu quero dizer com isso? Medo de perder o emprego. Vou perder o emprego, vamos substituir, isso aqui vai tirar a gente. Então, naturalmente, né, as pessoas começaram a se auto-sabotar, sabotar o próprio projeto, sabotar a si e ao projeto, né? Então, a gente deu muita volta, e aí eu contei com uma ajuda muito grande do RH para fazer um trabalho na organização, não foi só no financeiro, para de fato vender o projeto. Desde o Business Analytics, né, do BI tradicional, né, até passando pelo RPA e chegando no, agora os agentes autônomos, né? E aí vem uma discussão, né? Quem que toca os agentes autônomos? A gente ou o RH? Mas é um outro podcast. A Moderna resolveu, por exemplo, juntar diretor de RH com TI, porque a diretor de RH passou a tocar os agentes autônomos. Mas, de novo, essa foi outra falácia. E nesse ínterim, meu ROI foi para o espaço, né? Eu ia gastar 10, gastei 20, ia entregar X, entreguei X menos 5, né? E aí começa a comer seu capital político e o capital político do projeto, né? Então, se você não tiver o apoio muito bem definido, a estratégia da companhia muito bem definida, passando por esse processo de digitalização, no sentido de escalabilidade, aumento de produtividade, meu projeto teria sido arquivado, a gente teria de fato falar, ó, chega, que já deu. Muito bom, muito bom. Marcelo, eu volto a bola para você, porque eu fiquei muito curioso com a questão que você estava levantando sobre os profissionais se atualizarem. Essa nova, essa reciclagem dos profissionais, né, com esse novo modelo mental que o mercado ele está se direcionando. E aí eu queria que você comentasse bastante sobre isso, porque eu fiquei muito curioso. Bom, claro, acho que na linha que o André falou mais no início aí, essa questão de ter redução de pessoas, assim, particularmente eu acho que isso vai acabar acontecendo, né? Assim, o net provavelmente a gente deve ter uma redução, mas né, no líquido ali de contratação, porque a gente vai contratar perfis que a gente não tinha antes, profissões que não existiam, e agora a gente está vendo necessidade, e outras, obviamente, que vai ter uma mudança radical, até mesmo inexistente. Mas eu compartilho com a visão do André, exatamente a minha visão, a visão que a gente tem aqui na companhia, é o seguinte: a gente tem pessoas, né, tem muitas pessoas competentes e pessoas que estão com a gente há muito tempo, né, e fizeram trabalhos incríveis. Eu sinceramente, eu sinto assim como uma obrigação da gente investir nessas pessoas, né, capacitar essas pessoas para que elas possam fazer a transição ali para uma nova habilidade, uma nova atividade. É lógico que tem pessoas que vão fazer isso com muita vontade, com muita tranquilidade, tem outros que não vão querer fazer, vão resistir, né? E aí a gente não tem muito o que fazer, porque a gente não tem como obrigar as pessoas
né, a embarcar nessa jornada. Talvez por opção, a pessoa, sei lá, falta 5 anos para aposentar, não vou investir nisso. Tá bom, mas você tem o risco de ficar redundante muito rapidamente, né? Então, mas enfim, aí é uma decisão pessoal. Mas do mesmo, eu falo isso muito, do mesmo jeito que a gente tem responsabilidade ambiental, responsabilidade social, né, nas comunidades que a gente atua, eu falo que a gente tem que ter a responsabilidade digital também, porque realmente você tem, eu, por exemplo, né, que sou dos anos 70, eu fui criado em outra, né, com outras tecnologias, né, completamente diferentes. E eu vejo hoje a habilidade que os jovens têm. A gente já contratou, e a gente tem contratado muito estagiário, né, até a gente processo de treininho no passado, nem tem mais para as áreas financeiras, porque o estagiário a gente consegue perceber rapidamente ali a habilidade, né, da pessoa e como ela pode se encaixar em determinado processo. E às vezes elas trazem ali visões que a gente não tem efetivamente. Eu participei de um treinamento ano passado lá na Dom Cabral foi um treinamento feito para nós aqui da Celora, Dom Cabral com aquela Singularity University, né, que é uma referência aí lá do Silício, né, de tecnologia. E eu lembro o professor lá, ele falando, olha, contrate muito estagiário, né? Ali o seu potencial está nos estagiários. E realmente eu nunca tinha visto estagiários, eu fiz essa relação. O tanto que a gente tem contratado de estagiário na companhia aqui nos últimos anos e o tanto de valor que eles têm trazido para a gente, assim, de visões diferentes, de habilidades completamente diferentes. Dá um exemplo assim, completamente fora da área financeira. Eu tenho ele está casado com a minha sobrinha, foi casado, separou, mas é um conhecido que ele é médico. E ele hoje é assim, uma referência aqui em Belo Horizonte, até no Brasil, de operar de robótica, de operação com robô, né? Que é assim, tem uma precisão muito grande, mas o médico tem que ter uma habilidade muito grande, né? Você está aqui fazendo uma cirurgia com o paciente em outra cidade, em outro país, etc. E a gente conversando um dia, eu falei, pô, mas por que você foi para ele? Ele falou assim, não, eu sempre fui muito bom. Ele tem, assim, na faixa de uns 40 anos. Eu sempre fui muito bom com videogame. Muito bom. E a minha habilidade com videogame me fez, assim, fez um diferencial para mim na robótica. Porque ele usa ali, né, os comandos para usar o robô. O robô faz, obviamente, com o médico ali, né, do lado. Então, então, são habilidades que essa geração mais nova tem, que a gente não tem, né? Você vê hoje crianças que não sabem ler, mas sabem mexer ali no joguinho, sabe? Por intuição, né? E a rapidez, né, que eles fazem isso assim, realmente é incrível como é que essas novas gerações têm trazido conhecimentos para dentro da empresa e, de fato, coisas que a gente às vezes fazia demorava um tempasso para poder fazer, né, poder analisar, tal. Porque o trabalho analógico hoje é feito com uma rapidez incrível, né? Então, assim, essa questão de pessoas, né, pessoas sempre ali no centro, acho que o ser humano nunca vai ser substituído, nunca vai ser, né? Mas, obviamente, todas essas tecnologias, essa parte agora que está vindo forte, né, a inteligência artificial, ela vai potencializar certamente as habilidades, né? E para você conseguir fazer essa potencialização, você tem que estar aberto a conhecer, né? A curiosidade tem que prevalecer. E é interessante, dar só um último exemplo aqui. A gente está com um CEO novo aqui, que começou agora, no mês de abril. É um CEO que tem 42 anos. Nossa, não, 42 anos. E outro dia, numa live, assim, para todo mundo da companhia, ele falou que está usando o chat GPT, usa questão pessoal, e o Copilot para analisar relatórios. E é verdade, eu mandei um relatório para ele, ele mandou, ó, fiz a revisão aqui com o apoio do Copilot, mandou lá as perguntas lá. Algumas, assim, bem chavão, mas outras até interessantes. E na hora que ele falou que está usando tal, a área de TI é comigo, né? Empresa de sistemas.
Na semana, assim, no dia seguinte, foi uma enxurrada de gente pedindo licença de Copilot, entendeu? Então, tipo assim, o CEO está usando, eu tenho que usar também, né? Então, o exemplo vem muito de cima, né? Então, a gente também tem que dar o exemplo para poder, obviamente, incentivar as pessoas a cada vez mais estar aberto a essas novas tecnologias, essas novas funcionalidades que, no final do dia, vai facilitar a nossa vida, né? E, obviamente, gerar a produtividade aí que a gente tanto precisa. Produtividade e eficiência, isso aí a gente vê de cima para baixo, é cross em todas, dentro da empresa. Simão, eu tenho uma dúvida também, né? E isso dentro desse movimento de um mundo cada vez mais automatizado e chegando várias ferramentas, mas como garantir a governança e o compliance dentro da empresa com o mundo dessa forma, né? Automatizado. Olha, essa pergunta não tem uma resposta absoluta para ela, né? É tudo muito novo para a gente. E tem um problema sério com esses agentes de IA quando você, de fato, os dá acesso a sistemas e redes, né? Que eles alucinam. O que é o alucinar, né? Eles trabalham 24/7 em volume exponencial. Então, se eles entenderem alguma coisa errado, né, se a rede neural que os habilita estiver com algum problema, ou eles estiverem concluindo algo de forma equivocada, aquilo lá, o erro vira um erro exponencial, né? Ele não tem autocrítica. Ele precisa de um humano para autocriticá-lo. Então, o que a gente tem feito? Né? A gente criou, junto com o pessoal da Artefact, a gente criou alguns flags e alguns constraints que avisem ao nosso controller, avisa ao nosso controller, estou falando só especificamente da área financeira, avisa ao nosso controller quando aquela decisão, aquela tarefa sai de alguns parâmetros pré-definidos. Vou te dar um exemplo. Hoje o nosso contador, ele de fato toca dois agentes de IA, um para Brazilian Gap, um para OK Gap, né? E, obviamente, a gente habilitou os agentes todos de acordo com as práticas contábeis de cada um desses países. E criamos alguns flags. Por exemplo, se ele contabilizar a receita contra adiantamento, outros ativos circulantes, ele vai flagar para a gente, né? Ele vai parar isso e vai flagar. Isso até que nessa contabilização de transações normais não dá muito problema. O que me dá problema é tributos, né? Imposto eu tenho mais problema, né, por causa dos NCMs, por causa das particularidades de CM, imposto de importação, etc. Né? Aí eu tenho muitos flags. E aí que eu falo do Social Automation. Aí eu dupliquei o trabalho, porque antes eu tinha um trabalho de uma pessoa que fazia os lançamentos, ou que eu automatizava os lançamentos dentro do RP, né? Agora eu substituí a pessoa transacional por um robô, mas eu preciso de duas pessoas revisando o que ele faz, porque ele me dá flag o tempo todo. E mais uma terceira pessoa de TI reensinando o robô, né? E é aí que eu te falei que o meu ROI vai para o espaço. E que se não tiver embedded na cultura, tem vários problemas. Eu tive problema com a KPMG, que levantou o ponto, né? Eu tive problema de controle interno, e aí vai. Parei no comitê de compliance. E aí, se você não tem capital político para vencer isso aí, de novo, se não estiver na sua estratégia de negócio, a adoção de tecnologia nesse nível que eu estou adotando, de fato, a pessoa engaveta o projeto. Então, resposta simples, eu não sei ainda. Me pergunta daqui a 2, 3 anos que eu te conto qual foi a solução final que a gente deu. Vou Mas perguntar, é vou perguntar. tentativa e erro. Muito boa. André, eu tive um chefe, inclusive na ArcelorMittal, que ele falava uma coisa interessante. Para todo problema complexo, existe uma solução e que não funciona. Ou seja, essa é uma resposta que a gente ainda vai demorar um pouco para entender onde a gente vai chegar. E caminhando já para o final, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Comentamos muito sobre a questão geracional, falamos sobre as dificuldades do dia a dia, né, com esses novos profissionais que estão entrando e oxigenando a estrutura da empresa. Então, Barcelo, se você pudesse dar uma dica para um profissional que está começando hoje a carreira na área de finanças, pensa aí no Barcelos, lá que você comentou da auditoria de alguns anos, trabalhando muitas horas. Qual dica você daria para esse profissional que está começando
na carreira de finanças. E por que eu pergunto isso? Algumas coisas não mudam, né, ao longo do tempo. As empresas continuam precisando de gente boa no fim do dia. E a Robert Half percebe uma distância gigante entre o que as empresas buscam e o que as pessoas, né, os candidatos têm para oferecer. Então a gente tem também uma função aqui social de aproximar, né, não só prestando serviço, mas influenciando, trazendo informação de qualidade, como a gente tem feito. Então eu queria te perguntar, Barcelos, e depois já passo para o André, ah, que dica você daria para o profissional que está começando hoje na área de finanças? Então, área de finanças. Primeiro, como eu falei no início, tem que ter a fundação. Então, ele tem que ter uma boa formação técnica. Então, assim, se ele quer está na área tributária, conheça de tributos profundamente. Pode que no começo ali, né, ele tem que estar aberto a receber conhecimento, mas tem que ter uma boa base, né? Seja na área tributária, contábil, controladoria, mercado de capitais, tem que ter uma boa base, e essa base se pega não só com estudo, mas também com experiência prática. Então tem que ter chão, tem que ter aí rodagem, tá? Não vai aprender isso fazendo cursinho e olhando só na internet. Tem que ter rodagem mesmo, tem que ter experiência. Estágio, né? Começar de baixo, ter paciência para poder subir, né? E realmente tem que esquentar um pouquinho o lugar ali, né? Hoje as pessoas são muito impacientes. Outra coisa, tem que ter o técnico, mas tem que estar, obviamente, aberto a novas tecnologias, né? Então, buscar aí formas né, seja na prática, ou seja também do ponto de vista de acadêmico, né? E muitas das coisas é curiosidade, né? De estar aberto a essas questões de novas tecnologias, né? Tudo que a gente falou aqui, né? Não só a inteligência artificial, mas relacionado aí à automação, né, analytics, trabalhar com base de dados, enfim, ser uma pessoa realmente multidisciplinar nesse sentido, né? Obviamente que a pessoa pode ir para um cargo técnico, uma carreira técnica ou uma carreira gerencial, né? Então, ela vai focar ali conforme também suas pretensões. Nem todo mundo tem que ser CFO, nem todo mundo tem que ser gerente, né? Eu tenho profissionais aqui na empresa que são consultores técnicos que eles não querem gerenciar pessoas, mas são excelentes técnicos, são excelentes gestores de projetos, né? Mas eles têm a carreira técnica. Não necessariamente eles são gerentes de pessoas. Mas se a pessoa quer ir para esse lado gerencial, quer ser um dia, sei lá, um CFO, tem que gostar de gente, né? Então eu falo assim que a minha sala aqui às vezes parece consultório de psicólogo, entendeu? Eu tenho essa, essa linha, né, de estar sempre aberto para conversarem com as pessoas, e as pessoas procuram para conversar. Então você tem que você tem que investir nisso, você tem que gostar de pessoas, de conversar, se interessar pelas pessoas, saber ouvir, né, mais do que falar. Então isso também a pessoa tem que, desde cedo, ela tem que ter se ela quer ir para o lado gerencial, ela tem que ter essa abertura. E saber fazer leitura de cenário, né? Eu vou te dar um exemplo, eu tenho um filho, está com 25 anos, então está assim, tá no começo de carreira, assim, né? 25 eu já era pai, mas hoje 25, né, meio que adolescente ainda. Mas, enfim, ele está ainda, ele está advogado, trabalha no escritório em São Paulo, e ele, quando estava no estágio, ele estava aqui em Belo Horizonte, ele ficava no escritório e tinha a opção de ficar 2 dias por semana de home office. E ele sempre estava no escritório. Eu perguntei, ô, seu Matheus, por que você não faz os 2 dias de home office em casa, né? Ele tem uma casa de campo lá no Retiro, por que você não deu pai? Ele falou, não, pai, é porque eu já percebi que o sócio principal, ele vai todo dia no escritório. E aí, quando ele precisa de um trabalho assim mais urgente, ele sai lá e pega quem está lá disponível. Ele não tem preocupação de ver quem está de home office, ele pega quem está lá. Então, eu já peguei vários trabalhos interessantes com ele, direto com o sócio. Nem tem gerente no meio, nem tem não é nem gerente para lá, sênior, nem tem sênior no meio. Então, eu faço direto com ele. E aí, ele teve uma exposição enorme com esse sócio,
foi contratado, foi para São Paulo, tá, assim, tá super bem. Mas, assim, eu achei interessante, assim, ele tinha, sei lá, 22, 23 anos na época, e fez essa leitura de cenário. Ó, todo mundo querendo de home office, né, tranquilo, né, trabalhando de casa, não abre a câmera, não sei o quê. Ele não, falou, não, eu vou para o escritório todo dia porque está surgindo oportunidades para mim lá. Então, assim, é um exemplo de leitura de cenário. Então, hoje, eu acho que essa leitura a gente começa desde novinho, né? Desde o início da carreira, a gente tem que ter essa cultura de conseguir. Graças a Deus, acho que eu consegui muito fazer isso na minha carreira também, né? Ler, assim, eu já tive situações de chefe estrangeiro, dois chefes, né? Assim, o Celó tem uma complexidade, tinha dois chefes, então eu tinha que ficar atendendo os dois e gerenciando, um não gostava do outro, então, assim, complicado pra caramba. Então, acho que essas leituras de cenário é extremamente importante aí na formação. Olha, eu assim, eu não vou repetir tudo que foi dito pelo Barcelos, porque eu concordo 100%. A única coisa que eu acho, além disso tudo, é que eles precisam ser empreendedores, né? Experimentar, né? Nunca errar sozinho, mas errar faz parte do jogo. Nessa turma nova tem muito medo, eles só tratam o sucesso de forma. Eles só querem o sucesso e o conforto o tempo inteiro, né? Então, assim, acho que nesse ponto tem que ter esse preparo também para o empreendedorismo. Mas o resto que o Barcelos falou, eu concordo 100%. Muito bom, que legal. A gente começou falando de robô, terminou falando de gente e fico muito feliz com vocês dois pela presença. Xande, obrigado também. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. E em breve a gente volta, né, desenrolando esses outros assuntos e outras complexidades aí do mundo financeiro e de capital humano. Tá bom? Barcelos, obrigado pela sua presença e espero reencontrá-lo em breve. Não, muito obrigado. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós!